já tá nessa vida do social há 40 anos, né, cara? O que que acendeu essa luz? Qual foi o chamado que você teve? Acho que não é um chamado, é uma circunstância da vida e de onde você vive. E eu acho que tudo é parte do sentido da vida, para onde você vai, o que tem significado, o que te preenche como ser humano, né? E te questiona também, e aonde você se consome. Então, meu pai trabalhava na área social também, embora na área mais administrativa, e ele me levava ainda garoto para conhecer o trabalho dele, e lá eu conhecia a outra parte que não era administrativa, que era a parte mais social. Então, é a forma como eu fui crescendo e me relacionando com a vida. Entendi. Então, o teu pai te mostrou isso daí, e aí, mas assim, mas para ser padre precisa de um chamado, de certa forma, né? Também eu acredito que é uma construção que você faz. Eu não acredito em um chamado sobrenatural. Eu acredito que é uma construção que você também vai fazendo. Eu fui a primeira vez para o seminário, eu era muito pequeno, eu era pré-adolescente. E eu não aguentei, porque era muito rígido. Aham. Eu apanhei de vara, fiquei ajoelhado no milho e essas coisas. Aí eu vim embora, não aguentei. Aí estudei um tempo, voltei pro seminário, aí fiquei um bom tempo, fui frei, recebi hábito e tudo, mas é eles que me mandaram embora dizendo que eu não servia. É mesmo? É, Caraca, por essa eu não esperava, não sabia disso. isso foi em 1968, por aí. E aí depois eu voltei para casa, meu pai falou, você foi e não quis, você foi, te mandaram embora, agora você vai trabalhar e vai viver tua vida. E eu fui trabalhar, fiz faculdade e tudo. E em 1980, quando o Papa São João Paulo II veio no Brasil pela primeira vez, foi que me puseram na parede, de certa forma, e eu voltei a fazer teologia, que foi uma época do auge das tensões na América Latina, da teologia da libertação, e eu fui ordenado padre em 1985 por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Então eu vivi a era de Dom Paulo Evaristo Artes, de todas as tensões da questão de direitos humanos, a parte final da ditadura, que ainda quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, o presidente era o Figueiredo, o João Batista Figueiredo, Aham. que já chegando no final Do daquela período. abertura lenta, gradativa e segura do Golbery. Sim. Mas eu vivi a geração de testemunhar o assassinato e a tortura de Vladimir Herzog, o assassinato de Santo Dias da Silva. A gente viveu aquele momento efervescente das diretas já, o assassinato de Dom Oscar Romero em El Salvador, em 1980. Então, foram anos muito tensos na história da América Latina e foi o tempo que eu fiz teologia, que foi um tempo muito tenso, um tempo de grandes tensões históricas. Aham. Então, só para ver se eu entendi, o período demorou 12 anos, mais ou menos, quando te mandaram embora e para você voltar. Então, esse lance de te colocar na parede ali foi o que te colocou na Foi parede, uma cara? coisa interessante. Quando eu entrei no Serviço Social de Menores, logo quando eu voltei. O Serviço Social de Menores se transformou na Fundação Pro Menor, que se transformou na FEBEM. Aham. E da FEBEM, Fundação a Casa. Fundação Casa de hoje. Então, eu vivi dentro da FEBEM um tempo muito difícil. Me puseram como diretor de uma unidade. Eu lutei muito contra a tortura dentro da FEBEM. E quando o Paulo Maluf era governador do estado, que era um governador indireto, foi um momento que eu não aguentei mais ficar dentro da FEBEM. Então eu pedi para sair. E no momento que eu quis sair, por um arranjo com a arquidiocese, eu fui comissionado na arquidiocese de São Paulo para a Pastoral do Menor. Em 1980, quando João Paulo II veio a primeira vez,
vocês lembram, foi aquele célebre momento da fala de João Paulo II no Morumbi para os operários, quando o Valdemar Rossi chorou no ombro de João Paulo II, porque o discurso dele tinha sido todo cortado pela censura. E quando na missa no Campo de Marte, o José Carlos Dias e o Dalmo Dallari tinham sido agredidos naquela noite, sequestrados, e na missa do dia seguinte eles estavam feridos e foram de cadeiras de roda para o altar. E foi aquele dia que a gente cantou. Entendi. Para não dizer que eu não falei das flores. Que a gente cantou aquilo com toda a força, porque era um momento nosso de protesto coletivo diante do Papa. E foi muito interessante que, quando João Paulo II desceu em Congonhas e o Papa Móvel chegou lá para trazê-lo, o Dom Paulo Evaristo Arndt estava sentado, que ele era o cardeal arcebispo, e o Maluf foi para subir, para ir no carro junto. E Dom Paulo falou, não, aqui não. Porque o Maluf queria subir no Papa Móvel para ir acenando do lado de João Paulo II, que ia ser uma oportunidade política que ele queria pegar. Né? Única. E Dom Paulo, porque era uma questão da igreja, não era um momento político. E quando João Paulo foi embora, Dom Luciano Mendes de Almeida, tem muitos significados isso para mim ainda hoje. Nós estávamos do lado de um capitel de uma coluna que estava lá na Cúria, na Avenida de Higienópolis, diante do jornal São Paulo, estava a irmã Maria do Rosário, a Ruth, eu e Dom Luciano conversando. E apoiados naquele capitel. Estou falando isso para vocês verem o que aconteceu depois. E Dom Luciano, naquele dia, falou assim, o Papa me fez uma pergunta. Eu falei, Dom Luciano, o que o Papa lhe perguntou? Aí que ele me pôs na parede. Quando é que você vai ordenar o Júlio padre? Eita! Eu falei, o Papa não perguntou isso, Dom Luciano, ele nem sabe que eu existo. Eu estava lá no Campo de Marte, bem perto do altar, mas o Papa não me conhecia, ele nem sabia da minha existência. Aí Dom Luciano falou, mas eu estou perguntando. E foi a forma dele. E aí, isso em 80, em 81 eu comecei a estudar teologia, em 85 ele me ordenou padre. E esse capitel da coluna, onde nós conversamos, hoje é o que sustenta o altar da Catedral da Sé. Eu posso